Olá meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha, hoje nós vamos estudar as equações associadas às lentes e aos espelhos esféricos. Na verdade, nós já estudamos essas lentes em aulas passadas. Hoje nós só vamos reforçar um pouco mais o nosso entendimento sobre elas e resolver alguns exercícios onde nós iremos verificar a aplicação dessas fórmulas, tudo bem? Então vamos recordar aqui essas equações. Primeira, a equação de Gauss. A equação de Gauss é escrita desta forma, tá? Desta maneira, onde eu tenho 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. F, como vocês já sabem, é a distância focal. P é a distância do objeto posicionado diante, ou na frente de uma lente ou de um espelho esférico. E o P' é a distância da imagem formada nesse espelho esférico ou nessa lente. Tudo bem? A equação do aumento linear transversal ela vai ser representada por meio dessa expressão. Percebam que aqui eu tenho três igualdades, vejam. Se eu tenho aqui três igualdades, eu posso brincar com essa equação, com essa expressão, posso brincar com ela, desmembrando essa expressão e formando novas equações, que eu vou utilizar de acordo com a minha necessidade. Por exemplo, se eu quiser encontrar o aumento linear transversal, que é representado pela letra A, e eu tiver apenas o valor do I e o valor de O, então basta eu utilizar isso aqui, ó. Basta utilizar essa parte. Então vamos desmembrar aqui essas equações para vocês entenderem. Então vejam, se eu quero encontrar o valor do aumento linear transversal, eu posso escrever essa expressão assim, ó. I sobre O. Onde o I representa a altura da imagem formada e o O é a altura do objeto. Uma pequena observação. Lá na apostila de vocês, o I está representado pela letra Y. Y', tudo bem? E o O está sendo representado pela letra O. Mas é a mesma coisa, não se preocupem com isso. Então eu posso encontrar o aumento linear transversal utilizando essa relação. Posso também encontrar o aumento linear transversal utilizando essa relação aqui, ó. Quando eu pego o A e ponho igual a menos P' sobre P, então eu escrevo dessa maneira. P', lembrem-se, é a distância da imagem formada e o P é a distância do objeto. Ainda posso escrever a expressão A igual a F dividido por F menos P. Vejam, A igual a F sobre F menos P. Eu estou dizendo que o aumento linear transversal é igual à distância focal dividido pelo F, distância focal, menos a distância do objeto, que é representado pela letra P. Ainda poderia dizer, vejam, que menos P' sobre P é igual a isso daqui. Posso escrever assim, tá? Poderia dizer que isso é igual a isso. Então, como eu falei para vocês, vocês vão utilizar essas relações de acordo com a necessidade, ou de acordo com o que a questão estiver pedindo. Tudo bem? Então percebam que eu posso escrever de maneiras diferentes essa expressão para encontrar o aumento linear transversal. Tá? Nos exercícios nós vamos ver isso com mais detalhe. Sobre o aumento linear transversal, é importante vocês saberem que se eu tenho A maior do que zero, eu tenho valores positivos. Então, quando você encontra, por exemplo, um aumento linear transversal, vamos supor, igual a 2, mais 2. O que significa isso? Significa que a imagem que foi formada, se ela tem um valor positivo, é porque ela foi ampliada duas vezes, Ela é duas vezes maior do que o objeto real. Então, está sendo dito pelo valor numérico. E o valor positivo indica que essa imagem ela está direita, ou seja, ela não está de cabeça para baixo. Se o objeto está em pé, a imagem formada também vai estar em pé. Entendido? Se eu falo, por exemplo, que o aumento linear transversal é igual a menos 2, ou seja, aumento linear transversal menor do que zero, está aqui um exemplo, número negativo. Então, aumento linear transversal é menos 2. O que isso significa?
Significa que a imagem ela foi ampliada 2 vezes, ou seja, ela é 2 vezes maior do que o objeto real, e o valor negativo indica que essa imagem ela está invertida, tá? Se o objeto está em pé, por exemplo, a canetinha aqui está em pé, está aqui a tampinha dela. Então a imagem dessa caneta formada diante de um espelho esférico ou então de uma lente, a imagem formada vai estar invertida, de cabeça para baixo, tá? Isso se for negativo. Então não esqueçam, o valor numérico informa para a gente o tamanho da imagem formada em relação ao objeto real. Se aqui é 2 é porque ele foi ampliado 2 vezes, é 2 vezes maior do que o objeto real. E o valor positivo é porque a imagem é direita, não está invertida, tudo bem? E se é negativo, é porque a imagem está invertida. Ou como nós chamamos comumente, né, a imagem está de cabeça para baixo, tudo bem? E agora, vamos falar sobre a equação da vergência ou convergência da lente. A convergência pode ser calculada pelo inverso da distância focal. Vejam, convergência é igual a 1 sobre a distância focal. Estão vendo? Sendo que a convergência ela vai ser medida em metro elevado a menos 1, ou dioptrias, DI, tá? Para você, DI, ou metros elevado a menos 1, é a unidade de medida da convergência ou vergência da lente. Então, se essa distância focal vier medida em metro, você já pode escrever essa unidade de medida aqui, ou essa que é a mesma coisa. Se a distância focal vier medida em centímetro, passa para metro, tá? Não pode esquecer desse detalhe, tem que passar para metro. E o que seria essa dioptria, hein, gente? Quando nós estamos calculando a vergência ou convergência de uma lente, o que nós estamos calculando na verdade, né? Nós estamos calculando o famoso grau. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, a lente do meu óculos no lado esquerdo tem 0,5 graus, meio grau, ou tem 1 grau, 2 graus, não é verdade? Já devem ter ouvido falar disso. Então, quando eu estou falando de grau, eu estou, na verdade, falando de dioptrias, ou seja, eu estou falando da convergência ou vergência de uma lente. Tudo bem? Vamos colocar isso aqui em prática em alguns exercícios. Vamos lá. Então, turma, vamos fazer aqui um exercício da apostila de vocês. Eu selecionei a atividade 1, tá? Da página 195. Vamos colocar aqui. Página 195. Procurem aí na apostila de vocês. É uma questão bem tranquila. Vamos resolver juntos aqui. Vou ler aqui para vocês. Vejam. Em uma loja de cosméticos, Lara encontrou um espelho de maquiagem com adesivo com a seguinte informação. Aí a informação é o seguinte, tem um espelho, aí no espelho está dizendo que ocorre um aumento de 5 vezes. Tudo bem? Vamos continuar aqui com a leitura. Ela comprou o espelho, levou para casa, retirou o adesivo e, ao olhar atentamente para a superfície espelhada, verificou que o aumento produzido dependia da distância de seu rosto ao espelho. Ao ler as especificações contidas na embalagem, Lara verificou que o raio de curvatura desse espelho era de 1 metro. Para que o espelho produza de fato um aumento na imagem de 5 vezes, qual deve ser a distância do rosto de Lara ao espelho? Para obter as respostas, siga as instruções. Aí a primeira perguntinha, né? O espelho empregado em maquiagem é do tipo côncavo ou convexo? Pessoal, antes de responder essa questão, vamos só voltar aqui rapidinho no enunciado da questão para podermos tirar alguns dados importantes. Vamos aqui novamente. Vejam, ao ler as especificações contidas na embalagem, Lara verificou que o raio de curvatura desse espelho era de 1 metro. Então foi fornecido um raio de curvatura que eu vou chamar de R. Raio de curvatura igual a 1 metro. Foi dito o que também? Para que o espelho produza de fato um aumento na imagem de 5 vezes, como foi dito aqui, qual deve ser a distância do rosto de Lara ao espelho? Então a Lara está se olhando diante do espelho. O objeto que vai ser refletido no espelho
é o rosto de Lara. Então aqui ele está dizendo, ele quer saber o quê? Qual deve ser a distância do rosto de Lara, a distância do objeto em relação ao espelho. Então eu estou querendo descobrir esse P. Tudo bem? A questão está pedindo para a gente calcular a distância do objeto que é o rosto da Lara. E foi dito também que o espelho aumenta 5 vezes, ou seja, o aumento corresponde ao aumento linear transversal. É um aumento de 5 vezes. Tudo bem? Então, aumento linear transversal igual a 5. Bem, respondendo a primeira questão. Vamos lá. Primeira questão, pergunta assim. O espelho empregado em maquiagem é do tipo côncavo ou convexo? Galera, todo objeto, foi dito aqui que ocorreu um aumento de 5 vezes no espelho. Todo espelho que amplia a imagem, né, que aumenta a imagem refletida, é um espelho côncavo. Espelhos convexos não ampliam imagem, tá? Os espelhos convexos sempre formarão imagens menores. E os espelhos côncavos são os espelhos que podem formar imagens maiores, tá? Eles também podem formar imagens menores. Mas o espelho côncavo é o espelho que pode formar imagens maiores. Como o convexo só forma imagens menores, então eu posso concluir que esse espelho aqui é um espelho côncavo. Tudo bem? Então vamos colocar aqui espelho côncavo. Então nós temos aqui um espelho côncavo, tá? A letra B. Se o raio de curvatura desse espelho é 1 metro, qual é a abscissa focal desse espelho em centímetros? Então vejam, para nós encontrarmos essa abscissa focal que está sendo pedida, a abscissa focal é a distância focal, tá? Que é representado pela letra F. Então, distância focal ou abscissa focal é a mesma coisa. Para nós encontrarmos ela, basta utilizar a equação, tá, do raio de curvatura. É uma equação bem simples. Anotem aí no caderninho de vocês. A equação do raio de curvatura é R igual a 2 vezes a distância focal. Eu quero encontrar o valor do F. Então veja o que eu vou fazer. F é igual a R dividido por 2. Então a distância focal vai ser o valor de R. Qual o valor de R que foi fornecido? Aqui, ó, 1 metro. Então 1 dividido por 2. Então o valor aqui de F vai ser 0,5 metros. Só que a questão pediu para a gente encontrar esse valor em centímetro. Meio metro é a mesma coisa que 50 centímetros, não é verdade? Então F igual a 50 centímetros. Então esse é o valor da distância focal. Tudo bem? O item C. Se a imagem é direita em relação ao objeto, rosto da Lara, e 5 vezes maior, qual o valor do aumento linear transversal? Então olha só, a questão C está nos pedindo o valor do aumento linear transversal. Na verdade, o enunciado da questão já dá a resposta. Vejam, se a imagem é direita em relação ao objeto e 5 vezes maior, qual é o valor do aumento linear transversal? Gente, se é 5 vezes maior, é porque o aumento linear transversal é 5 vezes o tamanho da imagem. Então, o valor do aumento linear transversal é igual a 5, tá? Só que vai ser mais 5 ou menos 5? Gente, vai ser mais 5. Por quê? Porque a questão também disse, ó, se a imagem é direita. Imagem direita, positivo. Se tivesse dito imagem invertida, negativo, tá? A imagem invertida é quando ela fica, ó, de cabeça para baixo. Não esqueçam disso, tá? Então, imagem direita, positivo, e ocorreu um aumento de 5 vezes. Então, a imagem formada é 5 vezes maior do que o objeto. Tranquilo? Pergunta o item D. Vejam. Quando se pergunta a distância do objeto, o rosto da Lara, ao espelho, qual é o símbolo empregado para essa incógnita? Pessoal, quando eu estou perguntando a distância do objeto, a incógnita que representa essa distância do objeto é o P.
Nós vimos isso na equação de Gauss. Lembram? Então a incógnita é o P. Tá? Então vamos colocar aqui distância do objeto. Tudo bem? Bem tranquila, né, a questão? Item E. Qual é a relação matemática que reúne aumento linear transversal, F, que é a distância focal, e P, distância do objeto? Qual é a relação matemática que reúne essas três incógnitas, A, F e P? Gente, é só a gente olhar para a expressão aqui, ó, do aumento linear transversal. A relação que envolve o A, o F e o P é exatamente, colocar aqui, ó, item E, A do aumento linear transversal igual a F sobre F menos P. Tudo bem? Então essa é a expressão que envolve as três incógnitas: aumento linear transversal, distância focal e distância do objeto. Entendido? Item F. Faça as devidas substituições numéricas e determine a distância do rosto de Lara ao espelho. Então, olha só, na questão F, eu quero simplesmente substituir os valores nessa expressão para encontrar, né, a distância do rosto de Lara ao espelho, ou seja, a distância do objeto. Eu quero encontrar o valor de P. Tudo bem? Então, vamos tentar fazer nesse espaço aqui. Então, vamos lá. Vou trocar aqui de caneta para ficar com uma coisinha diferente. Então vejam, o aumento linear transversal nós temos é 5 mais 5, tá? Não esqueçam que se fosse um valor negativo, o valor negativo deveria acompanhar, tá? Eu iria colocar negativo aqui também. Então vou colocar aqui, ó, 5 é mais 5, só que como o cálculo com o sinal positivo não vai alterar no resultado final, eu não vou colocar esse sinal aí. Mas não esqueçam, negativo você deveria colocar. Então 5 igual a distância focal que nós encontramos aqui, ó, 50 centímetros, sobre, novamente, a distância focal, 50 centímetros, menos o valor de P, que é o que eu estou procurando, esse P aqui, que é a distância do objeto, o rosto da Lara, que está sendo refletido no espelho. Vou multiplicar cruzado aqui, ó. Então eu vou ter 5 vezes 50 menos P. Então vou ter isso aqui, ó, 5 vezes 50 menos P igual, aqui embaixo é como se fosse 1, né? 1 vezes 50, 50. Então vamos fazer aqui, ó, chuveirinho, 5 vezes 50, 250, menos 5 vezes P, 5P, igual a 50. Então aqui eu tenho menos 5P, menos 5P, igual a 50, que já está depois da igualdade. O 250 que é positivo, eu jogo para o outro lado, menos 250. Tá vendo? Então aqui eu tenho menos 5P igual a 50 menos 250. Vai ser menos 200, sinal do maior é negativo. Menos com menos dá mais, né? Ou então eu multiplico por menos 1, vocês podem fazer isso. Se multiplicar por menos 1, você vai ficar com 5P igual a 200. Para acabar com os dois sinais negativos, multiplica por menos 1. Não esquece disso. Então nós vamos ter P igual a 200. O 5 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Logo, o valor de P, 200 dividido por 5 é 40. 40 o quê? Centímetros, né? Porque eu utilizei a distância focal medida em centímetros. Se eu utilizei a distância focal medida em centímetros, então a distância do objeto também vai ser medida em centímetros, tá? Então aqui eu tenho 40 centímetros. Entendido, galera? Então vocês podem perceber que é uma questão bem simples, é extensa, é grande, mas é bem fácil, bem tranquila de resolver. Espero que vocês tenham entendido bem essa questão, tá? Pratiquem na apostila de vocês, façam as tarefas mínimas, façam as tarefas complementares e qualquer dúvida, me procure, tudo bem? Galerinha, um beijo, tchau, tchau e até a próxima.